Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu não tenho nenhuma dúvida de que hoje posso bater no peito e posso dizer: estou construindo um Brasil melhor. Estou construindo um Brasil com distribuição de renda. Estou fazendo parte, porque a história é muito generosa, de uma experiência de vivermos no regime democrático, mas com distribuição de renda. E estou fazendo parte da construção de verdadeiramente uma política de valorização do salário mínimo. E faço isso, e o meu partido faz isso, o Partido dos Trabalhadores o faz homenageando Getúlio Vargas também, homenageando tantos trabalhadores e trabalhadoras deste país que foram vítimas das marcas das casas grandes e senzalas. Nós estamos fazendo parte de uma revolução silenciosa, que não só elegeu o primeiro presidente operário, que ainda nos idos de 78 dizia: não ousem duvidar da capacidade de luta e de transformação da classe trabalhadora. Esta classe trabalhadora lotou tantas vezes esse Congresso, deixou tantas vezes a sua marca nesta esplanada para lutarmos por um salário mínimo de $100. Hoje temos um salário mínimo de $326. Este é o salário mínimo que faz a sua homenagem na sua cavalgada para chegarmos no salário proposto e calculado pelo DIEESE de R$ 2.200 ou pouco mais que isso. Por isso, senhor presidente, eu carrego muito orgulho. Carrego orgulho de ter votado na semana passada nesta proposta de valorização do salário mínimo. Carrego orgulho de não ter caído nos cantos da sereia e ter apostado numa política que não seja uma vitória de pirro, mas que seja uma política sustentável e que vá fazendo com que o salário mínimo atinja os seus índices e o seu valor constitucional. Por isso, senhor presidente, é preciso que a gente lembre sempre que o ser humano é um ser histórico. Nós não somos seres do aqui e o agora. Essa peculiaridade humana que nos diferencia de outros seres vivos envolve uma série de condições. Uma delas é a condição de sermos seres históricos, fruto das relações construídas no dia a dia. Por isso, a proposta aprovada por esta casa na semana passada, ela é uma proposta ombreada com os trabalhadores. Ela é uma proposta que valoriza um acordo firmado e tecido com os fios da esperança, com os fios da dor, com os fios da luta dos trabalhadores deste país. Por isso, não tenho nenhum tipo de pejo, não tenho nenhum tipo de olhar desviado em dizer que votei na proposta do governo Dilma, porque o governo Dilma está tirando o Brasil do atraso, porque é preciso que este país vivencie as suas diversas etapas. O Brasil não faz luto, e é preciso que faça luto. Nós saímos da escravidão sem fazer o luto necessário, para que nós possamos fechar os ciclos e sairmos sem rupturas. Nós saímos do império também sem fazer o luto necessário. Saímos da ditadura militar sem que fosse feito o luto, para que nós pudéssemos vivenciar o que o Brasil sofreu durante os anos da ditadura e pudéssemos fechar os ciclos. E diz Freud que quando se reprime, há um retorno do reprimido. Nós agora, senhor presidente, Vossa Excelência, que se caracteriza pela luta incansável em defesa dos direitos humanos, estamos vendo uma atuação da Polícia Federal que está desbaratando grupos de extermínio a poucos quilômetros da capital da República, grupos de extermínios ligados à Polícia Militar aqui no entorno do Distrito Federal. É um retorno das experiências de uma ditadura, onde o ser humano era coisificado e poderia ser eliminado. Um retorno de uma experiência de ausência de pertencimento. Por isso digo que quando o governo federal
encaminha a esta casa uma proposta para que criemos a Comissão da Verdade, nós estamos apontando na perspectiva de entender o que aconteceu durante a ditadura militar, de passar a limpo o período da ditadura militar, para que possamos prosseguir, sem estar tropeçando em pedaços dessa própria ditadura militar, como estamos hoje, quando se descobrem grupos de extermínios e tantas outras expressões de violência, de desumanização do próprio ser humano, de arrancar do ser humano a sua própria alma. Por isso não é qualquer coisa, senhor presidente, a proposta de criarmos uma comissão da verdade. Significa analisarmos com profundidade, para que possamos fazer os lutos e para que possamos construir de fato uma democracia que ainda não se instalou neste país com a necessidade que o povo exige e que a própria existência humana exige. Para que possamos construir uma democracia, é preciso entendermos o que aconteceu durante a ditadura militar para que não retorne. Mas para que possamos construir uma democracia, é preciso que tenhamos igualdade de direitos neste país. É preciso que as religiões, inclusive de matriz africana, possam se manifestar com toda a liberdade, porque o exercício da religiosidade, a religiosidade é um exercício, uma peculiaridade humana. É preciso que as mulheres não sejam vítimas de violência, como tem sido neste país, onde a cada 15 segundos uma mulher carrega uma violência, seja a violência que deixa a marca na pele e outras que deixam apenas a marca na alma, mas que fere a construção plena da cidadania e a construção plena da própria dignidade humana. Para que vivamos uma democracia, é preciso que não encaremos que não houve uma ditadura militar neste país, para que possamos analisar o que aconteceu neste país da ausência de pertencimento. Quantos de nós fomos proibidos de ir colocar o verde e o amarelo no rosto ou na roupa, porque o país não nos pertencia? Isso não pode ser uma página virada, porque não se viram páginas dessa forma, porque nós vamos, como disse, tropeçar nos resquícios, tropeçar nos pedaços do que vivenciou o país durante todos esses anos. Por isso, senhor presidente, nós estamos aqui para lembrar a nossa condição histórica, para que possamos vivenciar a história deste país, marcado por tantas casas grandes e senzalas, e aqueles que se sentiam donos da terra, também se sentiam donos das mulheres, também se sentiam donos das crianças, também se sentiam donos dos recursos públicos. O patrimonialismo que caracterizou, ao tomar de conta do país, a posse legal do país e das pessoas, esse patrimonialismo é pai de todas as formas de discriminação que nós vivenciamos no dia de hoje. O machismo, o sexismo é filho direto e dileto do patrimonialismo. As formas de discriminar pela etnia, discriminar pela forma de ser, pela forma de amar, é fruto direto e dileto do patrimonialismo. Por isso, senhor presidente, muito mais do que analisar a própria ditadura militar e esse país e esse período da história brasileira que nos fez sangrar, a Comissão da Verdade é fazer um olhar com profundidade na nossa própria história, para que possamos definitivamente bater no peito e dizer: vivemos sem nenhuma dúvida na mais profunda democracia. Vivemos sem nenhuma dúvida em um país que, como diz e dizem os poetas, todos cabem dentro dele. Um país onde ninguém se sinta excluído dele, ninguém se sinta diminuído e vítima de violência, porque a violência é a diminuição do outro enquanto outro. A violência
A violência é a anulação do outro, enquanto o outro, a violência, ela deixa marcas que precisam ser analisadas para que nós possamos, enfim, dizer: a ditadura militar é coisa do passado. Nós não vamos tropeçar nela, em seus pedaços, nas esquinas, nos órgãos públicos, ou enfim, nós... Conclua. Não vamos tropeçar nos seus pedaços, na falta de consciência generalizada e profunda do povo. Por isso, nós estamos aqui para dizer: é preciso que esta casa aprove a Comissão da Verdade, para que a partir daí possamos tecer uma democracia de fato e façamos o luto necessário à ditadura militar que emboltou a ciência, a cultura, a arte e a própria dignidade humana.